Mas a gente tá falando sobre poder maligno, eu queria tentar voltar, porque é um assunto muito interessante, que eu já li bastante e tenho muitas dúvidas. Vamos voltar lá para trás. Eu sempre tive dúvida entre todos esses termos aqui. Teve o Rino, a gente conversou um pouco Uhum. sobre isso. Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, até Samael. Eu já li em algum trecho, Samael, sim. Samael, que teria sido o anjo, que poderia ter sido Satanás. Sim, isso está nos apócrifos, né? Acho que Enoque, Eu acho que é Enoque. Uhum. Eu pesquisei também pro livro que eu estou escrevendo. Qual que é a história de Lúcifer? E é mesmo aquela que ele era um anjo invejoso e desejou ser Deus? De onde vem isso? Ele era um anjo bonito, belo, né? Portador de luz. E ele tinha uma unção. Ezequiel 28 diz que ele era o querubim ungido. Ungir significa separado, santificado. Ele tinha uma missão especial. E você não consegue invejar ninguém se você está longe daquela pessoa. Você tem que estar perto. Quando você está perto, você inveja. Então ele está perto de Deus, ele tinha uma proximidade com Deus, ele começa a invejar. E ele quis ser Deus. É o que fala em Isaías. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Ao querer ser como Deus, ele é expulso. Porém, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos com ele. Aí nós vemos que o poder de persuasão de Satanás, que o Satanás vem de Satã, do hebraico Satã, que é o opositor, o adversário, e o diabo vem de diabolos, do grego, né, que significa aquele que traz visão. Ele então, Lúcifer, se torna o opositor. Só que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Quer dizer, o que ele falou para esses anjos? Então. Quer dizer, qual foi o argumento? Porque ele conseguiu persuadir de uma maneira, assim, extraordinária. Porque anjos que têm uma capacidade mental de 100%, a gente usa 10% do cérebro, né? O anjo usa tudo, né? E de repente ele conseguiu enganar. Então o poder de persuasão dele é algo incrível. Imagina o que ele não faz com os homens, né? Afastados de Deus, que ele não faz, o estrago que ele não faz com os homens, né? Então se você não tiver o Espírito Santo para te dar discernimento, você cai no que Paulo chama das astutas ciladas do diabo. Cai nessas armadilhas, né? Então foi desenvolvido a partir desses anjos caídos, esses demônios, eles começaram a fazer uma série de coisas. Gênesis 6 diz que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Então nós vamos ver uma coisa curiosa aqui, né? Anjos caídos copulando com mulheres terrenas, elas tendo filhos e nascendo gigantes, os Néfilins, né? É o que fala na continuação do Quilaim, Néfilim, Então, os gigantes. E esses gigantes continuaram na história mesmo depois da era diluviana, né? Então nós temos aí o que é chamado Eles não foram mortos no dilúvio? No dilúvio, sim, mas continuaram fazendo a mesma coisa. O ritual continua, continuaram, é chamado de precedente bíblico. Porque pós-dilúvio, nós vamos encontrar, por exemplo, o gigante Golias. Golias é pós-dilúvio, né? O Golias tinha 2,75 de altura. Quer dizer, era um monstro, né? E não era um cara que tinha doença, gigantismo. Ele era um guerreiro, só a armadura dele completa era 80 quilos, né? Então, os gigantes não é uma figura de linguagem, eles eram maiores mesmo. Eram maiores, tanto é quando os espias lá vão ver a Terra Prometida, eles voltam, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Quer dizer, na imagem deles, nós somos gafanhotos. É essa que eles passaram para Moisés, são pequenininhos. Os caras são muito grandes, meu. Como é que a gente vai pegar esses caras? Então isso leva a gente a crer que os anjos têm uma estatura maior do que os seres humanos também. Tem uma estatura maior que o ser humano. Agora, o curioso é eles gerarem filhos em seres humanos. Demônio se multiplica? Não, então. Pois é, não pode se multiplicar, né? Porque eu lembro que teve uma ocasião, numa libertação, não foi da Neuza, tá? Foi em outra, né? Que manifestou um demônio, né? E estavam falando em nome de Jesus e o demônio ia embora. Aí falaram, não, esse demônio não adianta você explicar para ele quem é Jesus, é um demônio filhote, né? Você vai ter que primeiro explicar quem é Jesus para depois ele se ligar e ir embora, né? Isso não existe, né? Isso é piada, né? Até. Então, o que acontece? Já ouviu falar de súcubos e íncubos? Já. Então, os súcubos é a materialização demoníaca na forma feminina e íncubos a materialização demoníaca na forma masculina. Isso eu falo no meu livro Raço do Oculto. E também tem 2 vídeos no meu canal, A História do Diabo e Diabo na História. Também explica lá. Então, ele se materializa, né? Ele pode bater, os anjos se materializaram. Para Abraão, para Ló, comeram, né? Quer dizer, materialização bem concreta mesmo, comeram. Ele se materializa na forma feminina, com um súcubo. Isso, veja bem, não pode acontecer em qualquer lugar. Tem que ser no ambiente ritualístico. Um anjo de Deus pode aparecer aqui, se Deus permitir, né? Mas um demônio não pode, materializado não. Só dentro de um ritual, só dentro de um espaço ritual, né? E tem medidas, tem proporções, tem tudo certinho ali para poder, assim como tinha medidas e proporções para a construção do tabernáculo, e uma vez obedecidas as medidas, obedecidos os rituais que Deus estabeleceu, o Shekinah de Deus se manifestava. Ou seja, o que antes era um pedaço de areia do deserto, agora é o poder de Deus que está ali. Shekinah é o poder de Deus. O poder de Deus está ali. A glória de Deus, né? Aí, essas entidades têm que fazer isso em ambientes rituais, em templos. Na época seriam os zigurates ou os etemenanques, né, que era muito comum na Mesopotâmia. Então eles pegam, deixa eu tomar uma água aqui. Eles pegam, se materializam na forma feminina, súcubo, tem relação com o homem, recolhe o sêmen, né? Aí ele se materializa na forma masculina, íncube, né, e vai incubar. Ele vai fazer uma incubação. E aí ele injeta aquele sêmen. Porém, a célula germinativa, ela foi carregada com uma espécie de energia, porque essas entidades têm uma energia, né? Na falta de uma palavra mais adequada, vou usar energia mesmo, né? Então imagina que a energia atômica, ela pode causar mutação na pessoa, né? Em animais, até em árvores, né? Então, uma mulher grávida não pode tirar um raio-x, pode comprometer a formação do feto. Então, essa energia radioativa pode comprometer, pode deformar o nosso DNA. Então, essa energia dessas entidades, quando eles transportam a célula germinativa, eles corrompem isso e aí vai nascer uma anomalia. Né? Não vai nascer um bebê normal, vai nascer os gigantes.
que a Bíblia diz que eram varões de grande renome, pelos feitos que eles faziam e tudo mais, né? Então, são alguns feitiços de alta magia que já remontam desde a época da Mesopotâmia, né? Isso é antigo, os sumérios tinham, os acádios tinham, os egípcios, os astecas, incas, maias, né? Machu Picchu, É. isso está pelo mundo O que inteiro. os caras chamavam de semideuses, né? Devia ter Isso, várias denominações. exato, essa ideia mesmo, semideuses, É. filho dos deuses, né? É, Com as mulheres, as mulheres. exato. E isso, então, não foi interrompido com Com o dilúvio, Mas não. o dilúvio, a intenção do dilúvio era interromper isso e outras coisas. Era Né? acabar com tudo, né? Só que eles continuaram fazendo. Por isso que teologicamente a gente chama isso de precedente bíblico. É algo que continuou ocorrendo e a gente vê evidência disso. Se vê evidência, por exemplo, né? O gigante Golias. Teve outros também. Mas hoje em dia ainda pode acontecer ou não? Hoje não. Hoje eles aprimoraram, digamos, essa engenharia genética. Né? Com o passar do tempo, o diabo ele tem uma natureza psicomotora. Então ele muda na medida em que ele aprende. Então ele aprimorou essa, digamos, engenharia genética, né? E hoje pode nascer pessoas com alterações biológicas, com alterações no seu DNA, sem ser perceptível. Né? Você não percebe aquilo, você não nota aquilo. Um cara não maior, é mais gigante, não é maior, você não nota. Né? Quando eu fazia parte do engano, eu tomei uma série de injeções, de vacinas, que tecnicamente iam me imunizar de todas as doenças que eles iam programar e lançar na humanidade. Caramba. Tecnicamente, evidentemente eu não vou pagar para ver. É. Não vou marcar a touca, né? Mas tecnicamente sim, porque eles estão planejando tudo isso. E quando a gente vê em final dos tempos, se você quiser me interromper, você interrompe, porque eu falo pra caramba. Não, depois eu vou voltar lá pra história do demônio que eu quero perguntar mais uma Tá coisa. bom, então volta pro demônio aí pra gente fechar o demônio. Então vamos lá. Lúcifer caiu junto com um terço Isso. dos anjos. Caiu pra onde? Pra terra. Não foi pro inferno? Não, veio pra terra, tá escrito. Jesus ele disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu, né? Veio pra terra, na nossa dimensão, ele tá aqui, ele tá atuando, o mundo jaz o maligno. Satanás tentou Jesus no deserto, ele tava ali, fisicamente no deserto, não numa outra dimensão. Eu achei que ele tava no inferno e conseguia atuar aqui e no inferno. O que é o inferno, então? Seria uma prisão espiritual. Algumas dessas entidades estão presas ainda, né? Por exemplo, Abaddon, é falado em Apocalipse que ele vai ser liberto, né? No momento certo ele vai ser liberto e ele vai guiar toda uma horda de demônios que vai fortalecer ainda mais o poder do anticristo. Mas eles estão aí, estão soltos. Então o Lúcifer caiu pra terra junto com os anjos caídos, esses demônios. E aí, daqui da Terra, ele não saiu mais. Não, ele está preso nessa dimensão terrena. Você vê o tamanho do universo. Quando você imagina o tamanho do universo, a nosso planeta é um pontinho do universo. Ele está preso nesse pontinho. Né? Então não é legal para ele também. Então ele vai causar o máximo de dano possível ao homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Né? Essa é uma das questões que fez também com que ele se rebelasse contra Deus. Né? Ele não aceitava? Não aceitava. Que tivesse sido feito um outro ser, outra criatura. Uma outra criatura, a imagem e semelhança de Deus. Então tem uma série de vertentes aí que a gente pode estar explorando. O que a gente tem que os anjos não tinham? Olha, acho Por que a gente é chamado que a gente é feito a semelhança de Deus, sendo que os anjos eram seres, na teoria, mais perfeitos, mais elevados do que a gente? O que a gente se diferenciava desses anjos? Eu acho que a gente consegue hoje ter o Espírito Santo. Antes o Espírito Santo estava sobre os profetas. Hoje está em nós. E Lúcifer, ele inferia isso muito rapidamente. É um ser inteligentíssimo. Né? Então ele consegue antecipar, puxa vida, né? O Espírito Santo, eles vão ter acesso ao Espírito Santo. Eu não tenho acesso à Trindade, eu tenho acesso a Deus. Mas eu não tenho acesso ao Filho, eu não tenho acesso ao Espírito. Né? Então são atribuições que Deus deu para o homem. Você não vai encontrar o demônio tendo acesso ao Espírito Santo, porque é santo. Ele não tem permissão. Né? Então ele não tem essa plenitude que nós temos hoje. E a gente é carne, é espírito e é alma. E alma. Um anjo é o quê? Ele é só espírito. Ele é só espírito. Ele não tem alma? Não tem alma. O que é alma? Alma é quem nós somos. Como será essa divisão? Olha, existem interpretações para isso, tá? A que eu acho mais palatável é o seguinte, né? O nosso corpo material, a nossa alma é a nossa essência, nosso DNA divino. Deus colocou alguma coisa dentro de você que você já nasceu assim. Você já sabe a diferença de certo e errado, né? Você tem uma noção do que é bom e do que nunca é bom, do que não é bom. Então esse DNA divino está em todos nós, é a nossa alma, é a nossa essência, que vai ter um desdobramento na nossa psique. Não é a psique, mas ele se desenvolve para a psique. Né? E o espírito é o eterno, né? O espírito é eterno, é o corpo glorioso. Quando a gente sai desse corpo, a nossa formação, né, espiritual não vai ser igual a essa, ela muda. Né? É um corpo glorioso. Quando Jesus ele ressuscita, Maria Madalena vai ao sepulcro, ela está procurando lá por Jesus, né? Então ela vê um anjo na altura da cabeça e outro no pé ali, né? E fala, poxa, cadê Jesus? Por que eles estão nessa posição? Porque eles estão guardando algo importante. Era assim que eles guardavam a Arca da Aliança, um anjo de cada lado, né? Cobrindo a arca. Então, e também é dito que quando Pedro chegou no túmulo, Pedro e João chegaram para ver o sepulcro aberto que Maria falou, eles viram um lenço enrolado no lugar à parte. Os lençóis estavam no chão, mas o lenço da cabeça estava enrolado no lugar à parte. Já tinha um costume judaico, curioso isso, e quando o judeu estava comendo, é que nem você está no restaurante, você põe o guardanapo no colo, né? Aí você acabou de comer, você joga na mesa. Isso. Você deu um sinal pro garçom, acabei. Né? Então, mais ou menos, o judeu fazia isso. Então, se por acaso ele fosse levantar por algum motivo, né, ele deixava o guardanapo enrolado. Não acabei, não recolhe. Se ele só jogasse, recolhe. O servo dele recolhia. Jesus deu um sinal para nós, olha, não acabou. Eu volto, eu vou continuar essa história, não terminei aqui. Né? E aí Maria Madalena está desesperada, né? Cadê Jesus? Aí ela vê o jardineiro atrás dela, né? E ela pergunta pro jardineiro, que era Jesus, né? Que era Jesus. Fala, pô, onde é que você levou meu Jesus? Onde é que você levou meu Senhor? Né? O que você fez com ele? Né? E o jardineiro só fala uma palavra, né? Maria. Aí ela reconheceu pela voz, né? E ela responde, Rabone, mestre, né? Então a voz era a mesma.
Então, quer dizer, o nosso corpo glorioso vai mudar, é outra coisa aqui. Aqui deteriora, engorda. Então, a alma, que é a nossa essência, está grudada ao nosso corpo físico. Uhum. E em sonhos, ou em revelações, ou em oração, a gente consegue grudar essa alma no nosso corpo espiritual e vagar num plano superior espiritual por algum tempo? O Deus, ele equipou o nosso cérebro com a glândula pineal e que nos capacita a ter experiências sensoriais. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu canal, né? Então, é esse equipamento que está no nosso cérebro, a glândula pineal, que nos permite ter essas experiências espirituais e faz com que você tenha contato com o divino, você pode ouvir o divino, você pode sentir a presença de Deus, sentir a presença dos anjos. Agora, o que é chamado de desdobramento, isso aí que você me perguntou, você sair do corpo? É viagem astral. Viagem astral. Outro tipo de experiência. Exato. Né? Deus, nas escrituras sagradas, não permite isso. Né? Você vai ver em casos pontuais. Deus levou Ezequiel... Fio de prata, sabe? Fio de prata. Que eles descrevem... Onde que Eclesiastes. Eclesiastes. Quando o fio de prata se rompe, aí acabou a vida. É o que liga, exatamente. Sai, na verdade, do coração. As pessoas imaginam o plexo solar, né? Liga a sua energia vital. O que mantém a gente vivo. Exato, esse corpo espiritual. Né? Ele vai te sair, e aí toda essa energia vital que está nesse corpo espiritual, ela sai e você morre. Né? Então... quando você tem esse desdobramento, né, quando Deus permite, Deus às vezes permite que isso aconteça. Deus te levou Ezequiel em espírito, levou Paulo em espírito, né, ao terceiro céu. Agora, existem técnicas na alta magia, que isso os anjos caídos ensinaram para o homem, né, que aí sim, mediante técnicas, você consegue fazer o desdobramento. Mas não é algo que Deus permitiu fazer. É algo proibido. É algo proibido, que você pode sair e não voltar mais. Exatamente. Dizem até que alguns casos de doenças mentais ou sim, esquizofrenia são pessoas que quebraram o fio de prata, foi rompido, né? Foi rompido, foi danificado, né? Você pode morrer ou você pode voltar sequelado. Né? Então, quando você está em oração ou no estado de graça, alguma coisa, você não está nesse plano espiritual de alguma forma. Não, você sente o plano espiritual, você percebe o plano espiritual, você entra em simbiose até com o plano espiritual, né? Mas não que você saia do corpo, assim, tudo. Agora, sonho, Deus pode te revelar através de sonho. Exatamente, tem alguns sonhos de você ver lugares que você antever lugares que você não foi ainda, como já aconteceu comigo, ou unir coisas do passado que você não viveu, mas você se sente muito íntimo daquilo, né? Exatamente, o sonho sim. José teve sonhos, né? Então o próprio pai de Jesus, José, também teve sonhos, né? Que não era para ele voltar para Nazaré, onde você vai se esconde no Egito. Né? Então tem momentos que a gente tem que aprender a recuar também, né? Não é só avançar. O recuo também é estratégico. Mas então esse lance de alma, corpo e espírito, os feiticeiros, as pessoas que trabalham com feitiços e bruxarias e tal, eles têm essa permissão. Os anjos caídos ensinam e eles tabulam, eles dão prazo. Tipo, você pode fazer desdobramento por tantos minutos. Né? Eles tabulam. E cada pessoa tem um ritmo biológico diferente. Então, eles equalizam isso. E você falou que tem um preço... Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Espiritual, físico, o que é esse? Pode ser... É um preço de, muitas vezes, você... Você tem que fazer um pacto. Existe uma diferença do pacto e da aliança. Né? O pacto, ele vai te dar dinheiro, poder, fama por um período. Te dá por 10 anos, por exemplo. E aí aquela história que você vê da maldição dos 27 anos, né? Jim Morrison, Janis Joplin, a Amy Winehouse. Então, tudo com 27, né? Então, você faz um sucesso explosivo, dura um período, e aí ele corta a sua vida. E as pessoas aceitam isso.